Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória Damasceno, sou repórter da Carta Capital. A gente está começando agora mais um Direto da Redação, que é um programa que é parte do novo projeto editorial e digital da revista Carta Capital. E eu queria agradecer a todos os sócios que já enviaram as suas perguntas. A nossa convidada de hoje é a professora Márcia Lima. Bem-vinda, Márcia, do Departamento de Sociologia da USP. O tema que a gente vai discutir hoje são as cotas raciais. Essa semana o Conselho Universitário da USP aprovou as cotas raciais e sociais, e isso levantou um longo debate na semana e está seguindo também as tendências das universidades federais e mesmo que tardiamente também das estaduais, a Unicamp e a Unesp, que também já tem essa política. Então, em primeiro lugar, Márcia, que eu vou trazer para você, essa semana você escreveu uma carta, né, pedindo para que o Conselho Universitário adotasse as cotas raciais e não somente as cotas sociais. E nessa carta você trouxe um pouco desse debate histórico. Eu queria que você trouxesse para a gente e se você conseguir apontar algum dos motivos que mostram a importância da gente ter ações afirmativas como essa num país tão desigual como o Brasil. Ok, muito obrigada pelo convite, boa tarde. Essa carta que eu fiz, na verdade, foi um documento pensando em formas de subsidiar o discurso dentro da universidade, em especial dentro do Conselho Universitário, acerca das questões das ações afirmativas não é que é uma desinformação, né, mas ao longo de todo esse processo de construção das políticas, né, nós vimos várias abordagens, questões, discussões, então eu acho que existe aí um certo temor dele, sempre existiu, né, além do elitismo tradicional da universidade, mas há um conjunto de questões que sempre vão e voltam nesse debate, né. O que eu fiz nesse documento foi tentar trazer um pouco esse histórico, né, que eu já vou falar mais um pouquinho dele, e os efeitos, parte das minhas próprias investigações sobre isso, e os resultados de estudos de outros colegas também intelectuais que trabalham com esse tema nas universidades federais. Em relação ao histórico, a primeira coisa que eu acho que é muito importante e que na ocasião do debate, que quando começou esse debate no Brasil, foi quando a UERJ foi a primeira universidade a adotar políticas de cotas e a Federal do Rio Grande do Sul foi a primeira universidade federal a adotar política de cotas. Então a gente teve primeiro uma universidade estadual, depois uma universidade federal. Já nesse momento, o movimento social dentro e fora da universidade começou a se organizar para que as outras universidades seguissem esse processo. Tá? Mas existe um fato que antecede a isso, que foi a Conferência de Durban em 2000. O Brasil foi signatário do tratado da conferência, uma conferência internacional de combate à discriminação e xenofobia, né, que foi uma conferência extremamente polêmica pela retirada dos Estados Unidos no meio da conferência, a questão de Israel, mas foi uma conferência muito marcante e duas coisas que são fundamentais. Primeiro, houve um preparo do Brasil para participar dessa conferência. As pré-conferências foram super importantes. O Brasil foi um signatário importante e para quem insiste em dizer que essa política de ação afirmativa é uma política de um governo específico, essas discussões começaram no governo anterior ao governo que implementou as políticas, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Em 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso lançou um documento intitulado Construindo a Verdadeira Democracia Racial no Brasil. Foi quando ele criou o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Então, ou seja, esse debate ele é um debate que ele tem uma história, né? Ele não é uma coisa que foi pensada da noite para o dia, ele não é um... Então, desde 96 até a Conferência de Durban, várias coisas aconteceram dentro do governo Fernando Henrique ainda, principalmente as conferências preparatórias, onde o movimento negro brasileiro teve um papel de liderança na América Latina para organizar essa ida a Durban. O Brasil mandou vários delegados para essa. Foi o relator da conferência, né? Edna Roland foi a relatora. Então, o Brasil volta desta conferência signatário com o compromisso de reduzir desigualdades raciais, e o tema do acesso à universidade superior foi um dos temas de destaque, né? Então,
qualquer governo que entrasse no Brasil naquela época teria que de alguma maneira enfrentar essa questão. Com certeza o desenho, a forma como o ex-presidente Lula instituiu no governo as ações afirmativas, pela criação da Secretaria de Igualdade Racial, pela adoção da ideia de igualdade racial, né? Isso foi um fator que realmente talvez um outro presidente teria feito de uma outra forma, mas nenhum presidente que assumisse naquele momento poderia se isentar de enfrentar essa questão, né? O Brasil é signatário de vários outros acordos internacionais e isso tem sido um grande instrumento da militância no Brasil em direitos humanos, em questões de gênero, de raça, em questões ambientais, de enfrentar ou seja, o Brasil vai, faz acordo, fica bonitinho na foto internacional, volta para casa, não faz dever de casa. Então, o que o movimento tem feito é buscar esses acordos internacionais como uma forma de pressão do governo brasileiro. Tá? Um outro aspecto histórico importante é que a lei federal das cotas só foi aprovada em 2012. Entre 2003 e 2012, várias universidades aderiram a este programa por decisão ou do Conselho Universitário dessas universidades, porque as universidades no Brasil têm autonomia, ou, em alguns casos, como foi o episódio do Rio de Janeiro, que foi bastante complicado, inclusive por isso, uma determinação da Assembleia Legislativa e do governador, né? Mas, em geral, essas decisões passaram por dentro da universidade. Então, são anos dentro da Universidade de São Paulo, desde os anos 90, movimento negro, movimento estudantil, chama atenção para o grau, né, de segregação racial daquele espaço e como que a USP tinha que se tornar mais democrática. Então, o que aconteceu na última terça-feira é resultado de uma longa trajetória política, né, e com efeito, e também por conta do fato de que uma coisa que você já chamou a atenção, da USP ter demorado tanto, eu acho que não tinha mais meios da USP adiar isso. Foi, né? Muita pressão. Eu acho que sim. Entendi. E dentro desse debate, quem é contra as cotas muitas vezes traz o discurso da meritocracia para embasar a sua argumentação. E como que esse discurso prejudica esse debate, prejudica a política? Essa também é uma questão do nosso sócio, que é o Maurício Deodato. Então, Maurício, eu acho o seguinte, realmente a ideia, ou seja, o que as pessoas chamam de mérito, o que é mérito, né? Ninguém, em sã consciência, vai dizer que é contra a meritocracia, ou seja, você dizer que quando você nega a existência de uma meritocracia, do valor da meritocracia, você está dizendo, olha, não importa você se empenhar, você se dedicar, não é isso, né? Ou seja, não há uma oposição, as políticas de cotas, elas não se opõem à meritocracia. A meritocracia ela é um aspecto muito importante. Mas inúmeros estudos internacionais sobre desigualdades, sobre qualquer tipo de desigualdade, não só desigualdade educacional, racial, de renda, de gênero. Sociedades muito desiguais, elas não têm um parâmetro para medir meritocracia. Essa que é a questão. Se você tem muita desigualdade de oportunidade, o resultado que cada um desses indivíduos alcança, ele não é unicamente em função de méritos próprios, né? Se você tem muita desigualdade de oportunidade, construir a ideia de meritocracia é uma ideia bastante complicada, né? Isso é um aspecto. O segundo aspecto, a própria política de cotas, ela tem sim o seu lado meritocrático. Primeiro, porque as pessoas vão continuar competindo para entrar na universidade. A reserva de vagas não elimina a competição. Vários estudos sobre o SISU, né, que é o Sistema Integrado de Seleção, que foi criado em 2008, se não me engano. Então, o SISU mesmo, ele tem que é uma seleção unificada, né? O Enem é competitivo, o SISU é competitivo. Tem estudos, na UFMG, alunos que entravam pelo SISU eram extremamente competitivos, né? Antes de adotar, que agora as universidades federais estão adotando o Enem e o SISU como forma de seleção geral,
Mas, assim, existe muita qualidade, existe competição entre os alunos. Os alunos que concorrem pelas cotas também têm mérito, porque também é um processo competitivo. Tá? Então, acho que isso é um ponto que é muito importante. E um terceiro aspecto, ainda em relação a mérito, é colocar o vestibular, no caso da FUVEST, como como um balizador de mérito inquestionável. Isso é um outro problema, né? O vestibular da FUVEST, o Consul, da Unicamp, o Enem, são formas de seleção, né? Então, eu acho que tem uma tradição muito grande, principalmente nas escolas de elite paulista, que é essa relação em se moldar para a FUVEST. Ou então a FUVEST se moldar para os cursinhos. Eu tenho minha dúvida de quem se molda para quem nessa história. E quando um aluno... uma coisa que aparece muito nos comentários negativos em relação às cotas, eu não vou querer ser atendido por um médico cotista, eu não vou querer um advogado cotista. A FUVEST não diploma ninguém. Quem diploma é a Universidade de São Paulo. Tá? Então, esse aluno ele vai ingressar por um sistema de cotas, mas ele vai passar por todas as avaliações e as mesmas avaliações que qualquer aluno. Não existe um sistema de avaliação diferenciado, não existe um conteúdo diferenciado. Então, a gente dá a esse processo seletivo um peso excessivo, né? E eu acho que isso é um problema. Então, não se preocupem em ter um médico cotista. Primeiro, que você provavelmente não saberá. E segundo, que ele não foi aprovado, quem deu o diploma de médico para ele não foi a FUVEST, foi a Universidade, será a Universidade de São Paulo. Entendi. E esses discursos que você trouxe aqui agora, eles são antigos, né? Eles não são discursos recentes. Como você mesma disse, começou esse debate então em 1996 com a FHC e a gente traz isso até hoje, né? 21 anos depois. E essa argumentação, ela se sofisticou? Existem argumentos novos para ser contra as cotas raciais ou é basicamente o mesmo discurso faz 20 anos? Eu acho que primeiro, alguns argumentos de fundo vão ser sempre o mesmo, porque tem pessoas que se opõem ao princípio dessa ação afirmativa. Tá? Então, uma política de ação afirmativa são políticas públicas ou privadas voltadas para corrigir desigualdades relacionadas a determinados grupos. Tá? Isso é um princípio da ação afirmativa. O sistema de cotas, ele é um tipo de ação afirmativa. Você tem inúmeros tipos de ação afirmativa, né? Então, a reserva de vagas, a bonificação, são formas de você pensar a inclusão, né? O que tem de oposição é uma oposição à ideia de você criar essa diferença, né? E eu acho que não, esse argumento de fundo não muda, né? A ideia de que, por exemplo, é uma política que fere o princípio da igualdade. Isso já foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal, isso já foi, já são constitucionais, né? Isso também aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece em outros países que passam por adoção dessa política, né? Então, mas ao mesmo tempo que você apelar para um princípio de igualdade, uma sociedade que gera tanta desigualdade, né, é um pouco de um contrassenso. Não tem como corrigir essas desigualdades tão profundas se você não atuar especificamente nos grupos mais atingidos, né? Eu acho que esse argumento contrário, ele não vai se dissolver, né? Porque as pessoas, não, tem que melhorar a educação básica. Tem. Não, todo mundo tem que ter direitos iguais. Tem. Mas enquanto a sociedade não produz direitos iguais, ela tem que corrigir as formas de acesso à oportunidade, né? A outra questão que eu acho que aparece bastante em relação... Então, assim, eu não vejo nenhuma mudança. Então, essa questão do mérito, a questão do conflito, né? A racialização do Brasil vai gerar um conflito racial. Esse argumento, assim, houve episódios em algumas universidades, principalmente nos cursos de maior elitização, né? Algumas pichações de parede, algumas manifestações contrárias. Ou seja, a população negra vai às ruas, entendeu? Ela enfrenta o comércio, que a discrimina, ela enfrenta a polícia, que a discrimina. Ou seja, a ideia de que não existe hostilidade racial no Brasil
e que essa política cria uma hostilidade racial, as duas coisas não são verdadeiras. Primeiro, que existe hostilidade racial, e segundo, que ela mesmo a hostilidade racial que ela produz tem sido muito pequena, né, se a gente pode medir isso, não sei, perto, né, dos efeitos inclusivos que ela tem. Né? Então, acho que esse é um outro aspecto também. Ou seja, o conflito racial, ele agora aparece de uma maneira diferente porque ele está sendo institucionalizado. Assim, existe o Estado ou as instituições públicas e privadas assumindo que a sociedade brasileira, né, tem racismo e que esse racismo tem efeitos sociais e que isso precisa ser corrigido. Então, ou seja, é você trazer à tona, né? Existe um sociólogo, Horácio Nogueira, que ele escreveu um artigo sobre um clássico sobre preconceito racial de marca e de origem, quando ele está diferenciando o preconceito no Brasil e nos Estados Unidos. E ele tem uma frase muito curiosa: em caso de enforcado, não se fala em corda. Né? Então, você falar de racismo numa sociedade que tem esse racismo silencioso, você nomear racismo para as situações, sempre vai gerar desconforto na sociedade brasileira. Isso é uma característica da nossa sociedade. Certo. E o sócio José Valdair Gomes está perguntando qual é o tipo de diálogo possível para esse tipo de argumentação, para esse tipo de discurso que trazem contra as cotas raciais. Olha, eu vejo algumas possibilidades. Primeiro, a ação afirmativa é uma política liberal. Ela não é uma revolução. Ou seja, não é um movimento para quem tem tanto medo, né, de revoluções comunistas e socialistas. Eu acho que jamais, né, não é um princípio, é um princípio de uma sociedade de classe, de uma sociedade individualista, de uma sociedade capitalista. É a ideia de que essa é a primeira coisa, né? Não existe aí nenhuma grande revolução. Por quê? Porque você está favorecendo indivíduos que já chegaram a um determinado ponto, né? Não digo nem topo. Embora, se você considerar no final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90 no Brasil, quem concluía ensino médio já era parte da elite educacional brasileira. Ao longo dos anos 90, a gente tem o boom do ensino médio, então mais pessoas passam a ter acesso ao ensino médio, e isso gera uma maior demanda por universidade, né? É um pouco que eu apresento nesse artigo que eu fiz para embasar as cotas na USP. Então, acho que esse é um aspecto, assim, ela não é uma política, ela já traz alguém que sobreviveu dentro do sistema educacional brasileiro, o que não é pouca coisa, né? Então, também acho que ela não é, assim, essa ideia, né, de que quem termina o ensino médio, quem se prepara para um SISU, para um Enem, para uma FUVEST, são pessoas que já estão, de uma certa forma, não igualmente preparadas, né? A gente tem que reconhecer isso, mas em condições de seguir, né? E se não conseguir seguir, o sistema educacional elimina, como elimina não cotistas, como elimina pessoas muito ricas, como elimina as pessoas... Ou seja, tem uma coisa que é interessante você avaliar, sei lá, será que as minhas melhores notas no processo seletivo desse são as melhores mentes da universidade? Sim. Não necessariamente, a gente não sabe, né? Que é um problema também não saber. Mas não existe essa... Então, eu acho que, assim, esse argumento, tentar vencer um pouco esse argumento, é uma política liberal, a ideia de formar... Né? Nos Estados Unidos isso foi muito aceito com a ideia de que você precisava de uma elite negra. Isso no Brasil, eu acho que ainda é uma resistência. Nós não temos uma elite negra no Brasil, né? Nós temos algumas pessoas negras que conseguiram ascender, que conseguiram acessar poder, dinheiro, recursos, mas isso não constitui, né, a ideia de um grupo, de uma elite negra. Né? Isso é importante para as novas gerações, isso é importante para que as pessoas possam... Uma criança negra hoje, ela tem mais chances do que eu tive, do que meu pai teve, entende? E isso é que é transformação. O meu sobrinho vai ter uma trajetória diferente, a minha sobrinha vai ter uma trajetória diferente. Né? Então, como a minha foi muito diferente dos meus pais. Então, acho que isso é um processo e nós estamos em 2017.
né? E esses recentes ataques que a gente está sofrendo, que a redução de direitos afeta diretamente a população negra, Sim. você acha que isso pode... Cotas da universidade e tal. Nós, professores universitários, que temos já... A gente está vendo recursos para pesquisas minguarem, bolsas para... Tem um processo muito duro em curso, né? Mas, da mesma forma que esse processo é duro para todo mundo, também vai ser duro para os beneficiários dessas políticas, né? Assim, as bolsas de permanência do governo federal, né? Mudaram agora de novo as regras do FIES, né? Eles vivem mudando a regra do FIES. Né? Agora você vai ter que autorizar débito em conta de um futuro... Você nem tem a conta ainda, você já tem um débito em conta, né? Assim, você assumir que você já tem uma dívida, né? Que é bem parecido com o modelo americano, mas com outras condições, até porque os juros no Brasil é muito mais alto, então tem uma coisa aí mais complicada, né? Mas é um momento difícil para a sociedade brasileira, principalmente para os mais pobres, e também as mulheres e os negros sempre são os primeiros a perder emprego no momento de crise, né? Que vão para a informalidade primeiro, né? Mas é bom que a gente também consiga construir, né, um grupo negro de homens e mulheres que possam sobreviver a isso tudo. Certo. E voltando para o nosso debate inicial, outra questão que está levantando muita discussão é a questão de que o estudante, ao optar a entrar dentro do padrão de pretos, pardos e indígenas, ele tem que fazer uma autodeclaração, né? Ele se declara um candidato PPI. E tem muita gente falando que isso pode gerar... pode ser uma informação mentirosa, que algum outro grupo queira se beneficiar em cima dessa ação afirmativa. Você acha que isso de fato prejudica essa política? Olha, a gente tem fraude em todos os programas, ou seja, existe possibilidade, seguro-desemprego, ou seja, isso é residual na política, né? Em todas as políticas que você tem. No ProUni tem caso de fraude de renda, no seguro-desemprego tem fraude. Você tem inúmeros benefícios, né? Inclusive grandes fraudadores nacionais, né? Como a gente... Né? Previdência, né? Por aí afora. Sim. Primeiro, isso tende a ser residual, tá? Eu acho que isso é uma coisa que realmente não dá para controlar e não se deve controlar. Eu defendo radicalmente, eu sou completamente favorável à autoclassificação. Inclusive agora tem tido os problemas aí nos concursos públicos, que precisa ser analisado com mais cuidado, mas eu acho que o indivíduo ele tem que se autodeclarar, né? E a partir do momento que ele tem essa postura de se autodeclarar, ele lida também com as consequências da sua classificação, da sua... Então, acho que isso é o jeito que tem de se fazer, ainda não tem um jeito melhor de fazer isso. Entendi. Na USP também vai ser assim, vai ser assim. Vale lembrar. E a USP ela é a maior universidade do Brasil, mas foi a última, recentemente, a adotar essa política. Como você enxerga isso da maior universidade do Brasil, a adotar essa política tão tardiamente? Olha, como eu estava dizendo, né? Primeiro, o que é uma elite, né? Eu falei isso no outro texto que eu publiquei recentemente, na entrevista que eu dei recentemente, né? Existe uma confusão muito grande na ideia de uma universidade de elite como uma universidade de uma elite econômica e de hegemonia branca, né? Maciçamente branca. A ideia de uma universidade de elite é uma universidade de qualidade, é uma universidade que forma os principais pesquisadores, as principais mentes do país, forma pessoas que vão formar outras pessoas, que eu acho que isso, nós, professores universitários, nós formamos pessoas que vão formar outras pessoas, ou no ensino médio, ou na própria, ou mesmo a gente, professor de pós-graduação, de mestrado, doutorado, a gente forma novos professores universitários, né? Então, esse, né, é o lugar, a ideia de uma universidade de elite, uma universidade de ponta, que tem recursos, que tem condições de fazer diferença na produção de conhecimento, né? Isso é uma universidade de elite, não é uma elite econômica, não é uma elite racialmente hegemônica, não é, né? Eu acabei de voltar de um ano na Universidade de Harvard
e é uma universidade onde você vê diversidade nos corredores, nas políticas, nos panfletos da universidade. Né? Eu estava lá nos Estados Unidos no momento em que o Trump tentou impedir a entrada de pessoas de determinados países. A universidade imediatamente mandou um comunicado para todos os seus estudantes, acolheu esses estudantes, criou um corpo jurídico de advogados para defendê-los do próprio governo americano. Então, uma das coisas que, na época, porque os alunos ficaram muito tensos nos Estados Unidos nesse momento, eu acompanhei isso bem de perto. Então, eles fizeram uma propaganda muito bonita no campus, que dizia o seguinte: não importa de onde você é Harvard. Né? Falando isso para os alunos. Então, acho que isso também serve, tem uma questão aí que é uma questão da diversidade. Sabe? Tem muitos estudos que falam isso, ambientes diversos produz conhecimento de maior qualidade, experiências diversas, é uma coisa interessante. Então, é assustador que uma universidade de elite, né, como é a USP, não tenha se preocupado de fato, né, em entender o quão importante é para você formar uma elite que ela conviva com a diferença, né? Com trajetórias diferentes, com pessoas diferentes, com origens sociais e econômicas diferentes. Né? Então, acho que é uma resistência que passa por uma concepção equivocada do que é ser uma universidade de elite. Então, e o problema que sempre barrou essa discussão era a ideia de que numa universidade de elite eu não posso ter formas de acesso à universidade que sejam diferenciadas. Né? Acho que esse é o grande... E essa é a grande questão, né? Principalmente do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. Então, já pegando carona nessa questão, existem coisas que devem ser feitas quando esse novo público chegar na universidade? Eu acho que sim, eu acho que isso é uma agenda que a gente... Aí vem a diferença, né, que eu acho que, para a gente não repetir erros históricos, né, ou seja, a gente precisa criar, sim, formas. Eu espero, né, que a universidade esteja aberta a criar um espaço de acolhimento. Eu gostaria muito, por exemplo, eu acho que os professores da USP precisam entender, porque eu não sei, porque não existe essa estatística formal, mas eu sou capaz de afirmar que a grande maioria dos professores da USP não apoiam a decisão que foi tomada na terça-feira. Não tenho a menor dúvida disso. Porque é uma universidade que não tem diversidade no seu corpo docente. A USP tem 6 mil professores, 120 professores negros. Né? Então, ela não é uma universidade que está preparada, mas eu acho que ela vai ter que aprender como as outras aprenderam. E eu acompanho muito, por conta da minha agenda de pesquisa, eu estou sempre em congressos, seminários, grupos de trabalho, eu leio muito sobre isso. Todos os estudos sobre as ações afirmativas têm casos muito interessantes e de pessoas e professores que eram contrários e que depois dessa experiência mudaram de posição. Né? Ou seja, tem sido muito benéfico, né, melhorar, diversificar e tornar mais democrático o acesso às universidades federais no Brasil. E eu espero que a USP saiba, de uma certa maneira, a seu modo, né, fazer o mesmo. Inclusive para os locais como o corpo docente, funcionários? Eu acho que precisa, temos que organizar. Primeiro foi o que eu estava te falando antes, né? Primeira coisa que eu acho que tem, assim, esse público que vai vir, assim, não é um público que ninguém presta FUVEST, ninguém faz um Enem, né, de bobeira, né? Ou seja, esses alunos que vão competir, isso é muito importante. Os alunos que vão competir para entrar na Universidade de São Paulo, pelas cotas, eles vão competir. Eles sabem que eles estão entrando numa universidade mais difícil de acompanhar do que as outras, talvez, e eles sabem que tem uma trajetória pela frente. Então, existe esse preparar desses alunos. Né? Acho que tem uma visão muito preconceituosa de que vai chegar um público que não sabe falar, como eu já ouvi as pessoas dizendo. Né? Quem não sabe falar não vai fazer a redação do FUVEST, entendeu?
existe, não é um público, né? Parece que eles vão receber pessoas que não sabem ler e escrever na universidade. A sensação que eu tenho às vezes, quando eu ouço algumas pessoas contrárias, como é que eles vão acompanhar? Eles vão acompanhar. E se eles não acompanharem, eles vão receber uma nota de quem não acompanhou. Né? Ou seja, não tem aí nenhuma grande... Agora, acho que as políticas de permanência são importantes. Elas já são importantes e necessárias na USP e nas outras universidades, independentemente da adoção das cotas. E elas serão mais importantes ainda. Né? Eu acho que a USP tem que estar aberta para pensar isso, pressionar o governo do Estado, que eu acho que isso é uma coisa que a USP e as universidades estaduais, elas são cobradas de aumentarem o número de alunos, de aumentarem o número de vagas, e a gente aumenta o número de vagas nessas universidades e o percentual lá que a gente recebe do governo continua o mesmo. Né? Então, se existe eu acho que são programas que devem ter, e estamos em crise? Estamos, mas os recursos existem, né? Eles são mal geridos muitas das vezes. Eu acho que a gente precisa sim pensar. Então, a proposta de uma universidade mais inclusiva não termina no vestibular, ela começa no vestibular. E para a gente finalizar, uma pergunta do sócio José Cláudio dos Santos, que eu vou ler aqui para você. Ele fala: professora, os bons resultados obtidos pelos cotistas de outras universidades são pouco divulgados. Já a divulgação contra as cotas tem sido mais enfática. Como equilibrar esse jogo? Olha, esse jogo ele é difícil de equilibrar porque existe uma coisa chamada imprensa. Desculpa, mas existe muita dificuldade de você... A imprensa seleciona muito o que ela divulga em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais canais de... Os colunistas de jornais que são contrários têm muito mais espaço do que dos que são favoráveis. Eu conheço vários estudos que apontam isso. Eu falei um pouco disso nesse documento que eu fiz para discussão na USP. E eu acho que isso é realmente... As boas práticas, a gente não tem... Uma coisa que eu acho que seria muito importante é que a gente pudesse investir mais em divulgar as boas práticas, né? Chamando isso de... Não é bem um termo, né? Boas práticas é um termo que não se usa muito para essa situação de cotas nas universidades. Mas eu acho que a gente pode pensar isso como resultado, sim, de boas políticas, né? Com certeza tem problemas, tem alunos que desistem, tem alunos que não conseguem acompanhar. Mas isso, repito, não justifica desistir da política, né? Porque isso ainda é residual. E eu tenho certeza que na medida que as universidades estiverem mais abertas para esses alunos de escolas públicas, o ensino público, o ensino médio vai ter uma pressão também para ele. Ou seja, na medida que o aluno que estiver numa escola pública vislumbrar a possibilidade de acessar lugares como a Unicamp, como a USP, como a Unesp, esse aluno já vai querer que essa escola seja diferente. Os pais desses alunos já vão querer que essa escola seja diferente. Eu acho que isso vai ser muito importante para o futuro desse país. Certo. Bom, a gente está terminando agora mais um Direto da Redação. Obrigada, professora Márcia, por vir até aqui. E lembrando que a entrevista pode ser acessada pelo Facebook da Carta Capital e pelo site também de Carta Capital. Então, obrigada e até a próxima.